Meus amigos, vamos acompanhar esse vídeo porque está espetacular. O bate-boca é entre militantes Gabeira e Natuza. Em determinado momento, Natuza tenta acusar o Zema de ser autoritário, mas o Gabeira rebate e diz que não há nada de autoritário nisso. Segundo ele, trata-se de um vídeo de crítica, e que criticar o STF faz parte do debate. Galera da direita, você que está acompanhando esse vídeo, é muito importante deixar o seu comentário e dizer de onde você está assistindo. A discussão também passa pelo cenário político e pelas eleições. Muita gente levanta a preocupação de que, caso o descondenado vença, ele ainda possa indicar novos amigos ao Supremo, já que já fez várias indicações anteriormente, o que aumenta o debate sobre o equilíbrio das instituições. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos acompanhar esse bate-boca que aconteceu entre Natuza, Gabeira e também o Joel. Na Berlinda. E os estudiosos do Supremo, estudiosos do direito constitucional, todos reclamam de como essas relações se degradaram. Então, politicamente, há essa queixa de dizer, puxa, poderia ter havido uma escolha aqui, né? Pelo menos um gesto entre Rodrigo Pacheco e Jorge Messias, eles não têm nenhum tipo de preferência. Agora entrou numa área que eu posso dizer uma coisinha. O Viktor Orbán, caiu agora na Hungria, ele também colocava o Supremo como ele queria, entende? Essa questão de colocar amigos no Supremo é um dado autoritário, entende? Mas uma tendência autoritária. Você está só complementando. É retrógrado. Lógico que é, claro que sim. Agora, se alguém tinha alguma dúvida de que o Supremo viraria uma artilharia de campanha, essa dúvida caiu por terra com os ataques de Romeu Zema ao Supremo Tribunal Federal. Eu, Natuza, considero... Com a reação do Supremo Tribunal Federal. A dúvida morreu quando o Gilmar reagiu. Não, mas eu não queria... Antes de falar da reação, eu queria falar do perigo do que diz Romeu Zema. Eu acho muito perigoso o que ele diz, porque ele passa do limite da crítica. Ele diz que vai... Se presidente for, ele está querendo dizer, não diz com essas palavras, que ele vai prender ministros do Supremo. Isso eu acho um discurso bastante perigoso. Autoritário. E aí eu acho que nesse... Golpista, né? Claro. E se o objetivo for parecer mais radical que o Flávio Bolsonaro, nesse particular, o Zema está conseguindo. Eu acho que, inclusive, nesse particular, no setor mais radical da sociedade, o Zema essa semana apareceu mais do que Flávio Bolsonaro disparado. E mais ainda do que o próprio Ronaldo Caiado, que já disse que vai anistiar Deus e todo mundo se eleito presidente da República. Não, e depois a gente já teve o cabo e o soldado que fechariam o Supremo, né? Simplesmente. Agora, um candidato dizendo que vai prender o Supremo. A sociedade brasileira tem que tomar cuidado. Porque são pessoas que se falam isso, têm delírios golpistas, né? Mas pouca chance de vitória. Não. Quem tem 2% inventa essas coisas, entende? Quer dizer, isso é característico de quem tem muitos poucos, 2%, 1,5%. Mas você não pesquisas. Não tem que inventar uma coisa tão, sabe, só para... O debate não empobrece, não enfraquece, não fica muito chulo, você não leva para baixo. Mas, minha querida, se ele só chegar com boas propostas, aí ele não aparece. Nas eleições não há um interesse tanto interessante assim. É o quanto ele entra nos votos do Flávio, né, mais radicais. Acho que, não sei se isso não pode empurrar o Flávio para fazer um aceno a esse grupo mais radical. Ele que tem evitado tanto, né, o Flávio tem tentado ser o moderado. Ficou parecendo pra mim, até quando eu vi o vídeo do Zema, isso depois, acho que uma semana antes, o Zema tinha gravado um vídeo com o Flávio, não tinha? Aparecido os dois conversado. E depois surge esse vídeo, me pareceu, nossa, então o Zema talvez seja aquilo que a gente chama de linha auxiliar da campanha, né? Alguém que faz o, entre aspas, trabalho sujo, assim, de ataques mais fortes, de bater mais as instituições, preservando um pouco o Flávio, mas no fundo com um posicionamento que só vai servir em apoio à agenda do Flávio. Agora, esse meu raciocínio inicial tem uma coisa que poderia botar tudo isso a perder, que é se o Zema começar a subir na intenção de voto e começar a incomodar o Flávio. É isso que é eleição, gente. O que ele falou aí, num palanque, é a coisa mais comum do mundo. O quê? O que ele falou aí num palanque, se fala. Mas calma, Gabriela, se ele não for isso, ele é o quê? Porque como governador de Minas, ele é um governador que não pagou a dívida, que recorreu ao Supremo para conseguir vantagens, que tem um débito enorme, o maior débito do Brasil, 17 bilhões de reais, que aumentou o ICMS sem parar, que deu isenção de impostos para uma porção de amigos. O que ele é? Qual é a credencial democrática e qual é a credencial de administrador? Isso também era importante que fica só nessa briguinha. Mas não, essa é a frase, essa é uma dessas. Ele está dizendo eu vou prender, né? E tá dizendo quem está merecendo prisão, mas olha só. Isso se fala em política, isso se fala em comício, gente. Deixa eu só ler aqui para todo mundo pegar. Perdendo um pouco a visão do que é a realidade dos políticos. Eu entendo o que você está dizendo. Deixa eu só ler para todo mundo que acompanha entender. Quem está merecendo a prisão é quem mandou ele Bolsonaro para a cadeia. Quem mandou ele, quem condenou é que precisa ir para a cadeia pelo que está acontecendo. Pelo que eu sei, o presidente Bolsonaro não tem nenhum contrato aí de milhões com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Ele está juntando as duas histórias, né? E ele está dizendo que os ministros da turma que
condenaram o Bolsonaro devem ir para a cadeia. Eu não consigo... O Moraes, imagino que seja principalmente o Alexandre de Moraes. Mas ele está dizendo ali, quem mandou ele, quem condenou. Né? Se é quem aparece embaixo. O Toffoli não era, né? Não, porque ele está fazendo uma escadinha de raciocínio. Sim. Né? Então ele está dizendo que quem julgou o Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Eu acho isso perigoso. Eu entendo o que você está dizendo, mas em campanha, quando você sobe no palanque, você fala essas coisas. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você não gosta, é porque você tem a sua posição, está correta a sua posição. Uma coisa é você não gostar e não concordar. Outra coisa é você analisar friamente como um processo eleitoral. E no processo eleitoral, ele está falando alguma coisa que cai bem no eleitorado. Porque o que ele está dizendo, no eleitorado dele, cai bem, porque o que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês condenaram o Bolsonaro, mas pelo que está acontecendo, vocês também deviam ir para a cadeia. O que está acontecendo? Está acontecendo o escândalo do Banco Master, que ele menciona os dados ali. Então, eu acho que do ponto de vista de um cara que tem 2%, está desesperado, é perfeitamente possível numa campanha eleitoral. E ontem eu ouvi que ele ficou tão animado com a... Agora, que vocês não gostam, eu também, eu compreendo, entende? Não, é porque eu acho que a gente, como jornalista ou como analista, de certa forma, a gente pega um discurso que é de palanque, o que é do jogo, e traz para a regra, né? Porque a nós compete isso. É do jogo, ok. Aí o outro vem falar outra barbaridade, outro fala outra barbaridade. A campanha acaba virando uma mixórdia, né? Não é com todo mundo falando que nem entende. Isso que eu quero dizer. Mas isso aqui também não me parece assim. Ele está dizendo, olha, aqueles ministros, eles merecem cadeia. Por quê? Porque são corruptos ou porque têm suspeita de corrupção. É isso que ele está dizendo aqui. Não é isso que ele está dizendo só, gente. Ele está dizendo que quem condenou o Bolsonaro é que precisa ir para a cadeia. O Toffoli estava na turma. Pelo que está acontecendo, exato. O Toffoli não estava na turma que condenou o Bolsonaro. Mas o crime deles não é ter condenado o Bolsonaro neste texto. É o que está acontecendo. Não, gente, o meu ponto é o seguinte. Vamos fazer a exegese precisa. Quero fazer a exegese, exatamente. O meu ponto é o seguinte. Em campanha, vale tudo. Você consegue compreender como um analista que em campanha vira essa mixórdia mesmo? A gente já viu 500 campanhas, e já vimos coisas terríveis e do arco da velha. Mas nós acabamos de passar por uma tentativa de golpe de Estado. Então eu, Natuza Neri, me preocupo muito com os discursos que flertam com o autoritarismo. Eu fico muito preocupada. Combinar que maracujá e jabuticaba acaba sendo bastante simplório. Uma jabuticaba? Nós começamos analisando jabuticaba e maracujá, não é? Aí o outro quer mandar ministro do Supremo para cadeia como se tivesse eu não acho que mandar dele, ministro do Supremo para cadeia... não mandar para a cadeia, mas achar que o ministro do Supremo merece cadeia, eu não acho flertar com o autoritarismo. Agora, esse texto é de 23 de março. Eu acho uma opinião. Aqui ou 23 de abril. Fiquei nessa dúvida se ele foi estimulado pela reação do ministro Gilmar Mendes. Não, eu acho que isso foi antes. Posterior. Vou até pedir para o... Ali dizia 23 de março. 23 de março. Então é de lá de trás. Ele não está reagindo ao ministro Gilmar Mendes. Ele já está dizendo isso lá atrás. E aí, ele só entra na esgrima com o ministro Gilmar Mendes, agora, recentemente, que aí ele encontrou nessa esgrima um filão de campanha. Comédia, né? Que ele fez um... E o que eu ouvi é que ele ficou muito animado com essa esgrima. Exato. A visibilidade obtida, né? Até nas pesquisas internas do partido dele já teria crescido. Quer dizer, de alguma maneira, isso mostra que ele vai querer ser candidato de qualquer maneira, presidente, não vai topar serviço. Agora, também tem alguma coisa que o jogo eleitoral, o jogo político, o jogo do palanque, é de um adversário contra o outro, né? Então, nós aqui, eu pego o seu ponto, que passamos por uma tentativa de golpe, um julgamento penoso, prisões que assistimos, um ex-presidente preso, mais um. Quando vemos um candidato que está atacando um terceiro poder, que em tese não é envolvido com a campanha, por mais que tenha escândalo... Essa campanha vai girar em torno dele. Não é candidato no sentido de não ser candidato, né? Não é candidato, é um terceiro poder ali, né? Normalmente a gente está acostumado a ver os embates entre candidatos, né, com ideologias diferentes, propostas diferentes. Mas a situação mudou. A situação mudou, isso é verdade. Com o Banco Master, a situação mudou. Houve uma mudança completa, a conjuntura é completamente nova. Então você vai encontrar uma eleição com um comportamento completamente novo em relação ao passado. É verdade. E a situação política que a gente vive, houve de fato uma tentativa de golpe, ela foi debelada, a democracia está mantida. Hoje o problema político que se coloca é um Supremo que muitas vezes está fora de controle. Quem controla o Supremo Tribunal Federal hoje para investigar qualquer um, dar entrevista na TV? Quem processar por críticas e sátiras, o Supremo, a capacidade de investigar, de indiciar, de fazer um relatório de CPI, já surge uma ameaça de caçar os direitos políticos. Está séria a situação do Supremo. Isso é um problema político, por isso a política vai ter que falar disso. Eu, inclusive, que no Senado vai ser um dos temas centrais da campanha. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Eu não tenho a menor dúvida de que o Supremo é um personagem dessa... Campanha do Senado. Mencionando a entrevista brilhante que a Renata Lopretti fez ontem com o ministro Gilmar Mendes, me chama a atenção, o ponto que mais me chamou a atenção de tudo que ele falou, porque várias das coisas eram esperadas, foi quando ela perguntou sobre esse inquérito da fake news que arrastou Zema para dentro da questão do Supremo, e também o ministro Alessandro Vieira, e ela questionando, esse inquérito já existe há muito tempo, desde 2019, não está na hora de acabar, ninguém sabe o que está acontecendo dentro desse inquérito, para onde que vai, para onde que não vai, e ele falou, não, eu acho que tem que continuar, pelo menos até a eleição. Então, para mim, aquilo que foi o que grifou, assim, em caixa alta. Por quê? Pelo menos até a eleição. A eleição é o marco, você vai usar o Supremo, técnico, né? É o marco técnico, né? Alguém, enfim, pessoas da área do direito que comentavam assim, o inquérito não pode estar aberto prevendo o que vai acontecer no futuro. Inquéritos observam o que aconteceu no passado, os crimes cometidos. Nós estamos dizendo, vamos manter até a eleição enxergando possíveis crimes que vão aberto para, entendeu, capturar crimes que vão acontecer no futuro. Até porque então, tem um... A mesma teoria. Eu vou dar a minha mão para sua palmatória aí. Não, eu não, mas... a mesma tese que embasou a criação do inquérito das fake news poderia embasar um ataque a um ministro. Ele não precisa da existência do inquérito das fake news. Vocês concordam? Porque, olha, o que os ministros dizem? Não podemos encerrar o inquérito das fake news porque o Supremo está constantemente, o Supremo e ministros estão constantemente sendo atacados. Ok, se encerra o inquérito de 7 anos, se um ministro for atacado e o Supremo entender que há um ataque a um ministro e à instituição, abre um outro inquérito específico para aquele caso. Não, mas olha... Esse é o pecado original ali. De ofício não, mas hoje não teria problema de abrir um inquérito. Mas por que o ministro Gilmar Mendes não pode processar o Zema por calúnia, injúria, difamação, por causa do vídeo que ele postou? Eles são pessoas civis também, eles têm CPFs. Eles podem processar no CPF? Um ministro versus um governador, um ex-governador, no fórum, que é o Supremo, porque são todas pessoas com fórum especial, mas não precisa ser um inquérito de fake news, pode ser num processo de um contra o outro, como qualquer um de nós faria se tivesse sido insultado por um terceiro. Mas essa possibilidade parece que não existe. Essa é uma pergunta que eu faria para o ministro do Supremo. Por que vocês não se processam entre si, em vez de precisar usar um inquérito? Idem para o caso do Alessandro Vieira. Olha, você está me acusando de crime de responsabilidade? Prove que eu cometi um crime de responsabilidade. Abra um processo, eu quero abrir um processo, você está me caluniando. Mas não existe essa possibilidade, mas esses crimes existem, né? Esses crimes estão... Não, por isso é que eu digo que é injustificável a manutenção do inquérito das fake news, até sob o ponto de vista do próprio Supremo quando instaurou o inquérito das fake news. Porque eles podem argumentar assim, não, mas é contra um ministro do Supremo, vai para a primeira instância, não seria o caso e tal. Vamos aqui então entender que tem que ser no Supremo. Vamos aqui repetir o entendimento de que tem que ser no Supremo. Claro, não de ofício, como o Dias Toffoli criou, mas com provocação da Procuradoria-Geral da República, envolvimento do Ministério Público. Tudo bem. Então se faz um inquérito específico para investigar um determinado ataque. Por que isso não acontece? Não acontece porque o inquérito das fake news hoje é sinônimo de poder. Claro, um poder indevido, né? Indevido. E os políticos têm que falar sobre isso. E a maneira que eles vão falar não será um discurso técnico com base nas minúcias da lei. Vai ser falas mais inflamadas. Esperem a eleição. O que você está esperando? Estou esperando que vão haver acusações muito variadas, muito... Pelo que eu vejo na internet, né? Já é uma indicação. Eu fiquei pensando quanto esse tipo de reação, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, não é uma tentativa de avisar. Olha aqui. Vamos botar ordem na casa e durante a eleição não saiam desse rumo. Mas Zema está gostando dessa contradança. Saiu pela culatra, né? Levantou o candidato ali. Zema trocou, né? Casa até as eleições muito problemática, porque é uma espécie de tomada de partido também, né? Eu vou atacar os candidatos que eu não gosto, entende? Que isso aí é um problema. Agora tem uma... Tem uma coisa no Gilmar a respeito do Zema, que ainda não chegou, que ele criticou o sotaque mineiro do Zema. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço.